Os destaques do mercado agrícola agora no nosso Dia a Dia Rural. Silmar Miller participa ao vivo do nosso programa com as últimas informações da agroeconomia. Está aqui no telão já. Bom dia, Silmar. Bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Renato Afonso, muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Me pegou de surpresa aqui já no início do programa. Vamos lá. Bom, Renata, olha, mercados de commodities que a gente acompanha diariamente, quase tudo em queda nesta sexta-feira. Sexta-feira muito pessimista aqui em termos de mercado. Preço caindo por um conjunto de razões aqui. Primeiro, o clima está meio... A razão boa, né? O clima está melhorando aqui na América do Sul, chuvas voltando pouco a pouco, especialmente na Argentina, isso dá um certo alívio à seca que vinha atingindo o nosso país vizinho, partes do Brasil também com problemas, que vinha sustentando os preços dos grãos na Bolsa de Chicago. Começou a chover e, além disso, tem essa ameaça do presidente Donald Trump de impor tarifas contra a importação de produtos dos seus vizinhos, Canadá e México, já de imediato. E além de ameaças que faz contra a China também, para situação semelhante. Isso deu uma certa esfriada no mercado. Tem outro fator que também está influenciando os mercados de grãos negativamente, que é o feriadão chinês. O Ano Novo Chinês começou na quarta-feira, vai para mais de uma semana, ou seja, os negócios ficam parados, a China não compra nem vende nada, e isso acaba afetando também o movimento nos mercados, especialmente nos mercados de commodities agrícolas, particularmente na soja, produto qual a China é o maior importador mundial. Então, soja caindo nesse final de manhã de sexta-feira, 0,8% na Bolsa de Chicago, milho cai mais, 2,1%, trigo também caindo 2 pontos percentuais. Na Bolsa de Nova York cai também o algodão, 0,6%, o café arábica subiu ontem, hoje dá uma recuada, 1 ponto percentual, o pessoal aproveita o preço alto de ontem, foi um preço recorde historicamente, aproveita para vender um pouco e o preço, portanto, cai por conta disso. A arábica, portanto, caindo 1 ponto percentual, robusta em Londres, referência para o nosso café conilão, queda também de 1,1%. Açúcar também cai 1 ponto percentual, boi gordo também na B3, também com perda, 0,1%. O único produto que estava mostrando uma pequena alta hoje pela manhã, até agora, nesse momento, suco de laranja, mais 0,2%. Mercado financeiro com o dólar caindo bastante, 0,6%, agora há pouco, R$ 5,81. E o mercado de ações praticamente estável, sem grande movimentação, pelo menos por enquanto, Renato. Esse é o retrato dos principais mercados que a gente acompanha diariamente aqui no nosso canal. Queria falar de uma queda agora, Silmar, você falou de quedas, né? A taxa de desemprego no Brasil caiu para 6,2% no último trimestre de 2024. Vamos ver essa reportagem. O percentual representa o menor nível anual de desocupação da história desde 2012, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa caiu 0,2% em comparação ao terceiro trimestre do ano e apresentou queda de 1,2 ponto percentual em comparação ao mesmo período de 2023. Já a população desocupada, estimada em 6,8 milhões de pessoas, não apresentou variação significativa no trimestre, recuando 15,6% no ano, menos de 1 milhão e 300 mil pessoas. Silmar, queda super importante para a economia, né? Pois é, dado 8%, a queda aqui no último trimestre do ano, o índice historicamente baixo, mais baixo da série histórica, 6,2%. E no índice anualizado também, a média anual de 2024, que também foi divulgado hoje pelo IBGE, também ficou no índice, um patamar baixo de 6,6%. Tanto 6,2% no último trimestre, 6,6% na média do ano inteiro de 2024. Com índices positivos, ou seja, uma queda puxada especialmente pela recuperação do setor de serviços, né? A gente lembra que foi aquele setor mais afetado pela pandemia, muita coisa parou de funcionar, setor de eventos, bares, restaurantes, tudo com queda de empregos por conta de queda da própria movimentação de clientes, né? Naquele período crítico lá da pandemia. Então, pouco a pouco, o setor de serviços que foi mais afetado naquela época se recuperando e agora praticamente lidera a recuperação dos empregos. Foi o que puxou para cima, realmente, com grande destaque o setor de serviços nesse último trimestre, também no anualizado no ano de 2024, cujos dados o IBGE também divulgou hoje. Bom, então, pessoas ocupadas também, atingindo o patamar histórico mais elevado até agora, são 103,8 milhões de pessoas ocupadas, um crescimento de 0,8% sobre o trimestre anterior, também outro dado positivo.
Agora, tem o dado aqui que ainda preocupa, que é a grande contingente de pessoas na informalidade. Não tem carteira assinada, é um índice extremamente elevado. Mostrou um recuo nesse último levantamento aí, esse último trimestre, 38,6%. É super elevado ainda. São 40 milhões de pessoas nessa condição. Mas melhorou um pouquinho em relação ao trimestre anterior e também em relação ao ano anterior. Pelo menos há uma pequena melhora aqui, mas nada muito significativo. É um índice muito grande, como eu disse aqui, são cerca de 40 milhões de pessoas nessa condição. A pessoa não tem carteira assinada, consequentemente não tem garantia de aposentadoria, não tem todos os benefícios aí da própria saúde pública, enfim, é um setor, um dado que ainda preocupa bastante. Então, esse é o retrato dos dados sobre desemprego, emprego e desemprego no Brasil, conforme divulgado agora há pouco pelo IBGE. Tem boas notícias, mas também tem algumas que continuam preocupando. E o governo precisa trabalhar, né? Você falou do Donald Trump e o presidente Lula rebateu as ameaças do presidente dos Estados Unidos de taxar os nossos produtos e prometeu reciprocidade. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Ele é superioritário com relação ao Brasil, é mais ou menos 40, 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. Da minha parte, o que eu quero é melhorar nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação, que é de 200 anos. Ele só tem que respeitar a soberania dos outros países. Silmar, o que você achou dessa fala do presidente e você acha que isso no futuro pode resultar no quê, se for na prática? Bom, Donald Trump está bem determinado a botar em prática aquilo que ele prometeu na campanha eleitoral. Ele está fazendo isso com relação à deportação de mexicanos e de outros imigrantes ilegais dos Estados Unidos, está levando ao pé da letra aquilo que ele prometeu e possivelmente vai levar avante também a imposição de tarifas contra produtos importados que concorrem com os produtos americanos. Está ameaçando os próprios parceiros da comunidade da qual Canadá e México fazem parte, ou seja, os próprios vizinhos, estão sendo visados aqui com uma possibilidade de imposição de uma tarifa de 25% sobre os produtos desses países que entram nos Estados Unidos. Ou seja, é como se o Brasil impusesse assim também, só por conta própria, isoladamente aqui, uma tarifa contra produtos argentinos, que fazem parte do mesmo Mercosul. É a mesma coisa por lá. Se ele está levando ao pé da letra essa possibilidade, não resta dúvida que vai fazer isso contra o Brasil também, caso ele ache que existe algum produto brasileiro que concorra deslealmente com produtos americanos. No agronegócio não tem muito o que fazer. Os Estados Unidos importam muito café do Brasil, não tem produção própria, portanto depende bastante do café brasileiro. O Brasil é líder na exportação desse produto. Açúcar é a mesma coisa. Os americanos têm também açúcar de produção própria, mas muito pequena, depende de importações. Carne bovina, por exemplo, o rebanho bovino americano está caindo bastante, é um dos menores rebanhos da série histórica, ou seja, em praticamente um século, nunca teve tão baixo, tanto os Estados Unidos dependendo cada vez mais de importações de carne bovina. É um produto que qual os americanos não conseguem abrir mão, eles gostam muito de carne bovina, são grandes consumidores desse produto. Donald Trump não vai criar insatisfação junto aos seus próprios eleitores lá, impondo restrições à importação de carne bovina do Brasil. Portanto, são produtos principais que o Brasil exporta para lá, no agronegócio. Eu acho que o Trump não tem muito o que fazer contra o nosso país. Agora, tem outros produtos que podem eventualmente ser taxados, sei lá, aço brasileiro, por exemplo, petróleo brasileiro, que também vai alguma coisa para lá. Tem alguns produtos não agrícolas, por exemplo, que podem eventualmente ser taxados pelo governo dos Estados Unidos, caso acredite que o Brasil está concorrendo deslealmente com os produtos locais. Isso pode acontecer. Vamos ver o futuro. E na conversa com os jornalistas no Palácio do Planalto, Lula também falou sobre a inflação dos alimentos. Eu
não tomarei nenhuma medida daquelas que são bravata. Sabe? Eu não farei cota, eu não coloquei helicóptero para viajar a fazenda e prender boi, como foi feito no tempo do Plano Cruzado. Eu não vou estabelecer nada que possa significar o surgimento de mercado paralelo. É aumentar a produção de tudo aquilo que a gente produz, fazer com que a chamada, pequena e média agricultura, que são responsáveis pela produção de quase 100% dos alimentos, possam produzir mais. Para isso, a gente tem que fazer mais financiamento, a gente tem que fazer mais financiamento para a modernização da produção dessa gente. Eu, por exemplo, quero saber se a soja, para o biodiesel está criando problema. Eu quero saber se o milho para o etanol está criando problema. Eu só posso saber disso se eu chamar os empresários da área para conversar. Nós vamos querer continuar exportando e vamos querer continuar trabalhando para que o alimento possa ser produzido. Silmar, o que você achou? O Lula tem razão ou não? Uma mudança importante no perfil do presidente com relação a esses assuntos. O sistema que no ano passado ele esbravejou contra o presidente do Banco Central, que estava aumentando o juro, que não precisava aumentar o juro, nomeou quase toda a nova diretoria do Banco Central, inclusive o presidente, que agora é nomeado por ele mesmo, e os juros continuam aumentando e ele está bem quietinho agora. Ou seja, reconheceu que não tem como brigar contra a realidade, ou seja, a inflação está disparando, em boa parte por culpa do próprio governo, que não contém os seus gastos, os gastos públicos, e o Banco Central está fazendo o seu papel, que é aumentar a taxa de juros, acabou de aumentar mais uma vez, para tentar segurar a inflação, e vai aumentar mais ainda. E o presidente agora está bem quietinho. E agora a postura também mudando com relação aos alimentos. A gente lembra que no ano passado ele esbravejou contra o preço do arroz, autorizou a importação de 1 milhão de toneladas de arroz, gastando quase 1 bilhão de dólares, depois teve que recuar, porque viu que não era necessário. Esse ano ele está realmente fugindo das pirotecnias aí de alguns dos seus ministros, está caindo na real aqui, dizendo que a situação aqui tem a ver com a própria lei da oferta e da procura, ou seja, está dentro agora de uma realidade de mercado, aceitando que isso é o real, não adianta criar artifícios aqui para tentar segurar preço, que isso acaba arrebentando lá na frente com preços ainda mais altos. Até porque a situação hoje é bem diferente, ou seja, temos aí o preço do café, por uma conjuntura internacional de escassez, os preços estão em alta, isso, claro, se reflete aqui internamente. Mas, por outro lado, o arroz, por exemplo, de qual ela reclamou muito no ano passado, os preços não param de cair para o produtor, até causando prejuízo para o produtor, porque o produtor respondeu aos preços altos do ano passado com uma produção maior, produção grande de arroz, está em colheita nesse momento, os preços estão caindo, feijão também, com a colheita grande esse ano, os preços estão em queda, então não tem do que reclamar. Preços dos produtos básicos, por exemplo, estão caindo, vão se tornar bem mais palatáveis para o consumidor de baixa renda. Tá ótimo, Silmar. Obrigada pela participação, ótimo fim de semana, é sempre bom ter você aqui com a gente, sempre bom rever você. Obrigada. Bom dia, bom fim de semana. Obrigada.